Olá, eu sou o pastor Paulo César, do programa O Atalaia. Estamos novamente juntos com vocês. Mais um vídeo para nós compartilharmos algo da parte de Deus. É com muita alegria que nós queremos falar nesta hora sobre um assunto chamado Sodoma e Gomorra, né? Que foram duas cidades destruídas por Deus no início da raça humana. Nós vemos que a Bíblia Sagrada nos fala dos finais dos tempos. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus usa esse tema, essa referência dessas cidades, para falar sobre os finais dos tempos também. E Jesus, usando esta passagem de Sodoma e Gomorra. E nós queremos falar um pouco hoje sobre essa passagem e sobre a intercessão do pai Abraão na época. Está escrito assim no Evangelho segundo São Lucas. Como também, da mesma maneira, Lucas 17, verso 28 e 29. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nós vemos que este fato ocorreu e Jesus, usando esta referência desta passagem que está contida em Gênesis, capítulo 19, nós vemos, mas desde o capítulo 18, verso 17, Deus já está aí falando a respeito do juízo que chegou às portas de Sodoma e Gomorra. E é notável que nós venhamos ver e saber, acreditar, que Jesus usa esta passagem de exemplo para nos notificar que assim também será a vinda do Filho do Homem. Os homens plantavam, casavam, se davam esse casamento, estavam envolvidos com as coisas deste mundo, né? com o dia a dia deste mundo, estavam longe das coisas de Deus. E Jesus usou de exemplo. Mas em Gênesis capítulo 17, 18, verso 17, Deus anuncia, olha só, a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor e para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma e Gomorra, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então Deus agora anuncia a Abraão que ele iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Aí nós perguntamos, por que Deus chegou a essa questão, a esta sentença sobre aquelas cidades? Nós sabemos que pelos estudos e pelos escritos que existem sobre aquela cidade, a degradação moral dela subiu aos olhos de Deus. Nós sabemos que havia ali muitas situações terríveis, ímpias contra Deus. É uma cidade que tinha uma degradação moral terrível. O homossexualismo, o lesbianismo, orgias sexuais faziam parte até do que era sagrado aos cultos, aos deuses naquela cidade. Outra coisa, eram pessoas ímpias, inimigas do bem. 3.
eram violentas e duras de opinião, insubordinados, não respeitavam nenhum tipo de autoridade, eram arrogantes, preguiçosos, ou seja, ociosos, malignos e mal, não ajudavam os necessitados. Inclusive, diz os historiadores que qualquer pessoa que chegasse na cidade precisando de ajuda, eles muitas vezes maltratavam em praça pública, batiam nas pessoas, outras vezes prendiam essas pessoas em cadeias e deixavam elas morrerem de fome. Pessoas muito malignas, orgulhosos, ou seja, se sentiam autossuficientes, eram metrópoles, cidades boas naquela época. Alguns historiadores chegam a dizer que tinha mais ou menos a base de 65 mil a 80 mil habitantes naquela época. E nós sabemos que eles eram terríveis, sem temor a Deus. E Ló, o sobrinho de Abraão, morava naquela cidade com a sua família. E nós sabemos que teve muitas situações ali que Ló estava muitas vezes triste, com a situação que ele via, com a degradação moral que havia naquela cidade naquele tempo. Deus agora resolve destruir, porque todos os nossos pecados chegam uma época que são acumulados e Deus entra em juízo, Deus entra em julgamento, dá sentença e entra em juízo. E Deus agora envia anjos a Sodoma e Gomorra. E esses anjos estão ali para avisarem a Ló. E nós encontramos esse relato de Gênesis, nós vemos aqui desde Gênesis capítulo 18, versículo 17, até o capítulo 19, nós vemos aí que Deus começa a cumprir este propósito, e Deus começa agora a dar um fim nestas cidades. Deus dá um juízo, Deus dá, como diz, determina o final destas cidades, porque o pecado deles de tal maneira chegou à presença de Deus. E não é diferente isso nos nossos dias. Eu estava observando aqui sobre este assunto, sobre Sodoma e Gomorra, um relato do nosso amado evangelista Billy Graham, que em 1964, o evangelista Billy Graham estava concluindo o seu livro intitulado Mundo em Chamas, publicado um ano depois. No livro Reverendo, aponta a crescente onda de descrença em Deus e a desvalorização moral. E na época, sua esposa Ruth Graham, esposa de Billy Graham, estava fazendo revisão do livro, comentou: se Deus não castigar os Estados Unidos, ele terá que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Esse comentário de Ruth parecia forte demais, porém bastava uma análise da passagem bíblica que descreve a situação de Sodoma e Gomorra, que concluiríamos que ela nunca esteve tão certa. Então nós vemos aqui que esse comentário sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, a esposa do Billy Graham, a esposa dele chamada Ruth Graham, ela comentou: se Deus não destruir os Estados Unidos da América, ele terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Então, por quê? Porque os pecados são os mesmos. Os pecados são os mesmos. Então, o juízo de Deus chegou àquela cidade. E quando os sinais da depravação, da degradação moral bate na nossa porta, nós vemos que estamos também em tempos de juízo. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo finais dos tempos, estamos vivendo aí princípios de dores, e o juízo de Deus também vai bater à nossa porta, já está chegando à nossa porta. O que temos nós de melhor dos Estados Unidos? Se os Estados Unidos também caiu em degradação moral, como que nós vemos, hoje, o erro está passando por certo, e o certo passando por errado. A verdade está se tornando mentira e a mentira está se tornando verdade. A inversão de valores. Mas naquela época, Deus chegou a juízo, Deus chegou a uma sentença que Sodoma e Gomorra e declarou o final, declarou o fim destas cidades. E nós vemos que Abraão, quando ele soube que Deus compartilhou com ele, que apareceu 3 anjos, uma na pessoa do Senhor, e os 2 anjos desceram
a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou conversando ali com o Senhor, e o Senhor disse: eu vou destruir, porque o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até mim. Então, Abraão, querido, ele quis interceder, presta atenção, Abraão quis interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão pediu a Deus que tivesse misericórdia. Abraão disse: Senhor, se vai morrer por acaso o justo com os injustos? Não, se o Senhor fizer isso, não será um Deus justo. Aí Deus falou para Abraão: tá bom, Abraão, o que você me pede? O que você quer de mim? Abraão disse: Senhor, se tiver 50 justos naquelas cidades, por amor aos 50, o Senhor não destrói a cidade? Deus olhou para Abraão e Deus falou para Abraão: tá bom, Abraão, se tiver 50 justos naquela cidade, eu não vou destruir aquelas cidades por amor aos 50. Abraão, irmãos, pensou a mais, ele pensou, avaliou, disse: não, Senhor, me perdoe, se tiver somente 45 justos. Depois Abraão ainda baixa: não, Senhor, se tiver somente 40. Daqui a pouco Abraão pensou mais um pouco: Senhor, tem misericórdia, não se zangue comigo, mas se tiver somente 30. Deus falou: tá bom, Abraão, por amor aos 30 eu não destruirei as cidades. Aí Abraão mais uma vez pensou, avaliou e disse: Senhor, tem misericórdia, não se ire comigo, se tiver só 20. Deus falou: tá bem, Abraão, por amor aos 20 não destruirei a cidade. E Abraão chegou à conclusão, irmãos, ele analisou, ele já conhecia aquelas cidades, ele morava ali perto, ele conhecia a depravação, a imoralidade, a fama daquela cidade, a obstinação, o orgulho, aqueles homens malignos. Abraão chegou à conclusão de: Senhor, se tiver somente 10. Aí Deus falou: tá bom, Abraão, combinado. Se eu encontrar 10 justos naquelas cidades, eu não destruirei aquelas cidades por amor aos 10 justos. Querido, você e eu conhecemos a história. Deus não encontrou nem 10 justos naquela cidade. Ali havia tanta profanação. Nós vemos aí que a média de pessoas existentes, de habitantes daquelas duas cidades, era entre 65 mil a 80 mil, mais ou menos, de habitantes naquela época. E Deus não encontrou 10 justos, irmãos, porque quando Deus deu a sentença, Deus já sabia do coração dos homens. Deus é o justo juiz, e Deus assim enviou o juízo a Sodoma e Gomorra. Deus avisou a Ló, avisou a sua família. Os anjos falaram: se vocês têm mais alguém aqui na cidade, fale com as pessoas, preparem as pessoas para saírem das cidades, porque essas cidades estão debaixo do juízo de Deus, e Deus vai mandar uma punição sobre esta cidade. Deus vai destruir essas cidades. Não era somente um castigo, era total destruição. E Ló avisou para os seus genros, tinham as pessoas que namoravam ou estavam noivos com as suas filhas, mas eles não ouviram. Por último caso, nós sabemos que os homens eram tão imorais, que a Bíblia diz que quando os anjos chegaram lá à noite, e Ló insistiu com eles ficarem nas suas casas como se fossem estrangeiros, né, que estavam passando por ali, Ló hospedou eles na casa dele, e a Bíblia diz que os moradores, os homens daquela cidade, foram até a casa de Ló para quererem terem relações sexuais com os estrangeiros, para você ver a depravação moral que havia no coração daqueles homens. E outra coisa que eu aprendo também, queridos, as pessoas que se entregam a essas devassidão. Hoje em nosso país, o Brasil está assim, os Estados Unidos nem se fala, a Europa nem se fala, a degradação moral. Estamos vivendo tempos de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, o lesbianismo, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 e 2, da depravação. As pessoas estão mudando o uso natural da vida. Então nós estamos aceitando isso. Hoje a nossa geração, a nossa sociedade está aceitando esta calamidade, está aceitando esta aberração. Hoje nós temos visto, estamos tão no finais dos tempos, que hoje tem igrejas de pastores homossexuais querendo achar referências bíblicas, e ainda tem pessoas que são cristãs, que ainda estão defendendo que cada um tem que ter a sua opção de amar, a sua tendência de amar, que amar Deus é amor, que Deus não pune ninguém, que Deus não julga ninguém. Irmãos, que palhaçada que nós temos visto.
Que palhaçada que é esta? Deus é um justo juiz, sim. Ele nos ama, sim. Mas Ele nos mostra o mandamento para que eu e você possamos se arrepender, crer, se arrepender e tomarmos os caminhos certos da sua palavra. Agora, dizer que Deus vai fazer vista grossa, tudo isso que está acontecendo, é o que diz ali Ruth Graham. Eu concordo com ela. Se Deus não trazer punição sobre esta situação da nossa época hoje, Deus teria que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. Por quê? No tempo de Jesus, Jesus disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se as mensagens que em ti foram pregadas fossem pregadas em Sodoma ou fossem pregadas em Gomorra, eles teriam se arrependido, e haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para estas cidades. Então nós estamos ultrapassando os limites, e Deus trará sim juízo a estas cidades. Vocês notem que Abraão quis interceder como se Deus, na sua onisciência, não saberia. Ele queria mostrar que ele era mais amoroso, mais amável do que Deus. Mas ele chegou à conclusão, e Deus mostrou para ele: Abraão, não tem 10 justos, só teve 4. Irmão, só salvou Ló, sua esposa e suas 2 filhas, porque os anjos pegaram na mão deles e arrastaram eles para fora da cidade, e disseram: se vocês não vierem conosco agora, nem as suas vidas escaparão. E eles foram rebocados da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, o que eu aprendo aqui? Nós temos que orar. Eu concordo que os crentes têm que orar. Nós temos que sempre pedir a bênção de Deus sobre a nação a qual estamos vivendo. Mas tem coisas que o juízo é iminente. Não adianta nós queremos interceder, não adianta nós queremos orar sobre alguns assuntos. O que está sendo sentenciado sobre as nações vão acontecer. Haverá guerras, haverá fomes, haverá epidemias, haverá terremotos, haverá tsunamis, haverá sinais do céu, sinais na terra. Nós estamos vendo esses sinais: chuvas, terremotos, secas em alguns lugares, geada em outros lugares, tsunamis, tufões, pestes, doenças, epidemias, pestes, sinais. Não adianta falar: Senhor, não envia isso sobre a terra, porque a profecia há de se cumprir, porque também os nossos pecados já chegaram às narinas do nosso Deus, e o fim é iminente, o fim é certo. Estamos caminhando para os finais dos tempos, nós estamos vivendo os finais dos tempos, estamos caminhando para o final do mundo, para as profecias apocalípticas estarem se cumprindo. Então eu venho nesta hora te falar mais uma vez: você tem que acordar, você tem que analisar. Deus e Jesus falou: lembrai-vos de Ló, lembrai-vos, da mesma maneira será a vida do Filho do Homem, como nos dias de Ló, comiam, casavam, se plantavam, se estavam lá vivendo as suas vidinhas normalmente, e não deram crédito à palavra, não deram crédito ao alerta que Ló deu. Ninguém se salvou a não ser a família de Ló. Saíram das cidades, estavam na campinas, e os anjos foram categóricos em dizer: corram para as campinas e não olhem para trás. E diz a Bíblia que lá nas campinas, a mulher de Ló ainda olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal, porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Ela tinha o seu coração na cidade de Sodoma e Gomorra, foi criada ali, cresceu ali com as suas filhas, e tinha sua posse ali, o seu tesouro ali, e ela ficou ali nas campinas. Então ficou salvo só Ló e as suas 2 filhas. Então, meu irmão, Deus é o justo juiz. Veio fogo e enxofre dos céus e queimou aquelas 2 cidades. Queimou com fogo e enxofre. Nessas laivas do céu foram lançadas sobre aquela cidade, sobre aquela terra. E até arqueologicamente é comprovado que encontraram ali resquício de enxofre, coisas queimadas, como se fosse um grande meteoro tivesse caído naquela época, naquelas terras. Então Deus, querido, é o justo juiz. Não vamos entrar em negligência e atribuirmos a Deus e falar: não, Deus é amor, Deus não vai fazer isso com as pessoas, Deus vai ter misericórdia. Querido, eu quero te esclarecer algo. Deus,
Ele é justo. O amor de Deus e a justiça andam de mãos dadas. Quem ama é justo, e quem é justo o ama. Então nós sabemos que no tempo da arca de Noé, quem fechou a arca por fora não foi Noé. Quem trancou a arca por fora foi o próprio Deus, para impedir Noé de abrir para salvar as pessoas que estavam batendo nas portas da arca. Porque durante o tempo que Noé orientou eles para entrarem, eles não quiseram entrar. Agora queriam entrar, Deus fecha a arca por fora. Deus também aqui dá sentença. Olha só, se tivesse 65 mil pessoas naquela região, naquelas duas cidades, somente 4 pessoas. Somente 4 pessoas. O que faz lembrar aquela passagem que Jesus fala? Porque apertada é a porta e estreito o caminho, poucos são os que encontram este caminho. Que Deus venha ter misericórdia da minha vida e da sua vida. E fica este alerta para mim e para você. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus. Nossa terra, nossa nação, o planeta Terra está debaixo de uma profecia bíblica. Isso que nós conhecemos como estrutura de mundo está com os dias marcados. E que você e eu estejamos atentos. Aquilo que está registrado vai se cumprir. O nosso Deus te ama. Tem um plano na sua, na minha, nas nossas vidas. Então, que nós possamos ouvir a sua palavra, ouvir o conselho de Deus, se arrependermos dos nossos pecados e estarmos com as nossas vidas juntos, afinadas na vontade de Deus, para que nós não entremos também na condenação, mas que possamos ser salvos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Fique mais este assunto, mais este alerta ao seu coração, porque as profecias estão se cumprindo. Deus julgou Sodoma, Deus julgou Sodoma e Gomorra. Deus também vai julgar a nação do Brasil. Deus julgará as nações da Europa. Deus julgará nosso planeta, porque assim está escrito e assim se fará. Mas Ele deu escape. Ele tem mandado o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero que você esteja compartilhando conosco, deixando o seu like, se inscrevendo aí, apertando o sininho para que quando sair novos vídeos você possa também estar recebendo a notificação, e que Deus possa nos alertar. Fique este alerta, o meu e o seu coração. Jesus Cristo está voltando e eu e você precisamos estarmos preparados para recebermos o Senhor em nossas vidas. Um abraço, um beijo, até o próximo vídeo.